Continuando, né? Pensando aí na estratégia pelo fim da tuberculose, as metas que são estabelecidas até 2035, né, para a gente alcançar, também é necessária aí a redução do coeficiente da AIDS para 10 a cada 100 mil habitantes, né, trazendo aqui o dado do Tocantins em 2018, que foi de 4,25 para 100 mil habitantes, né, então a gente está até com um coeficiente bom. E aumento da cobertura da estratégia de saúde da família para 90%, né? Que aqui o Tocantins também já alcança aí essa meta, né? A gente já tem 94,62% de cobertura, isso dado de 2018, né? E a realização do tratamento diretamente observado até 90%, né? Que é onde a gente vai precisar fortalecer, né? Aqui no estado, porque um dado de 2018 a gente tinha apenas 54,54%. Falar um pouquinho agora do diagnóstico, tá? Então, primeira pergunta, né? A tuberculose afeta apenas os pulmões? Então, sempre quando a gente pensa em tuberculose, já vem aquelas cenas clássicas, né? Até dos filmes antigos, né? Aquela pessoa com a tosse expelindo sangue, né? Então, a gente já pensa nos pulmões. Mas a tuberculose, ela pode acontecer de duas formas. A tuberculose clássica, que afeta os pulmões, e a tuberculose extrapulmonar, que vai poder afetar aí vários órgãos, tá? Encéfalo, coração, estômago, rins, intestino, tá? Então, os gânglios, então, todos esses órgãos podem vir a ser afetados, tá bom? O diagnóstico é basicamente clínico, gente. Então, a gente vai observar, conversar com o paciente, observar a sintomatologia e, a partir daí, desconfiar, né? E partir para o diagnóstico de confirmação, que é através do exame, né? Então, vocês já devem ter visto essa campanha aí do Ministério da Saúde, né? Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Então, você pode ser ali um sintomático respiratório. Então, procure uma unidade de saúde, né? Então, principalmente aqui no nosso estado, que é quente, tem a questão da diminuição da umidade, né? Quando vai chegando essa época do ano. Então, às vezes a pessoa acha que essa tosse não é comum, é alérgica, é por causa do tempo. Então, a gente precisa ter um cuidado, né? E tá aí orientando a população em relação a essas 3 semanas com tosse, tá? Então, a duração da tosse para o diagnóstico clínico é igual em todas as populações? Então, sim, tá? A resposta da pergunta, sim. Então, a gente sempre vai pensar nessas 3 semanas aí, tá? Para fazer o diagnóstico clínico. Tuberculose pulmonar, sintomas clássicos, gente. Tosse persistente, seca ou produtiva, tá? Febre vespertina, sudorese noturna e o emagrecimento. Esses são os sinais clássicos da tuberculose. Já a tuberculose extrapulmonar, esses sinais e sintomas vão variar, vai depender de que órgão, né, ou sistema está sendo acometido, tá? O diagnóstico bacteriológico, né, é de fundamental importância em adultos, tanto para o diagnóstico quanto para a gente fazer o controle e tratamento da TB, né? Então, resultados bacteriológicos positivos, eles confirmam a tuberculose ativa, né, em pacientes com quadro clínico sugestivo de TB. Então, a gente avaliou, tá com aquela sintomatologia, né? Tossindo aí, sintomático respiratório, tossindo por mais de 3 semanas. Então, a gente vai desconfiar de uma tuberculose. Aí vai partir para o exame, né? O exame bacteriológico. Quando tem um positivo, então essa pessoa confirma que ela está com tuberculose ativa, né? E é importante a gente fazer essa observação sobre a prova tuberculínica, né? Reativa. Isoladamente, indica apenas a presença de infecção e não é suficiente para o diagnóstico da tuberculose doença. Então, o ideal é que seja realizado a baciloscopia, né? Então, a gente vai ter aí a baciloscopia de escarro, que permite detectar aí de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em adultos, né? E isso é bem importante do ponto de vista epidemiológico.
A baciloscopia positiva e aquele quadro clínico, né, aqueles sintomas clássicos, né, compatível com TB, já fecham o diagnóstico e já autorizam o início do tratamento, tá? Então, se o paciente está com aqueles sintomas e faz uma baciloscopia positiva, a gente já inicia o tratamento, tá? Outra alternativa que a gente vai ter é o teste rápido molecular para tuberculose, né? Que está indicado aí prioritariamente para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e laríngea em adultos e adolescentes e nas populações de maior vulnerabilidade, e que a sensibilidade aí do teste rápido é de cerca de 90%, né? É ainda superior da baciloscopia, e o teste ele também detecta a questão da resistência à rifampicina, né? Com a sensibilidade de 95%. Então, isso aí já nos auxilia também na hora de impor o tratamento, né? O esquema terapêutico, tá? Então, atenção, como pode detectar bacilos mortos ou inviáveis, né? O teste rápido ele não deve ser utilizado para diagnóstico nos casos de tratamento. Então, para tratamento, a gente faz a baciloscopia, tá? Nesses casos, o diagnóstico da TV deve ser feito com baciloscopia de escarro e cultura para bicobactérias, né? Seguindo aí do teste de sensibilidade para verificação de resistência aos fármacos, né? Todos os exames deverão ser realizados preferencialmente na mesma amostra de escarro, para a gente não ter aí essa divergência, né, nos resultados. Então, para a realização da baciloscopia de escarro, né, para diagnóstico, quantas amostras são necessárias, né? E para o teste molecular e cultura, né? Então, a gente está vendo aí potinho, né? A gente vai precisar de uma amostra, tá bom, gente? Em torno aí de 35 ml, de 35 a 50 ml de escarro. Aí a gente vai orientar, esse aqui é um exemplo de folder educativo, né? Então, que orienta aí como que o paciente vai coletar esse escarro, né? E aí fazer pelo menos 3 meses para a gente ter aí de 35 a 50 ml para poder fazer o exame, tá? Então, quando o paciente referir a ausência de expectoração, o profissional de saúde deve orientá-lo sobre como obter uma adequada amostra de escarro para o exame, né? Quando disponível, a indução do escarro pode ser realizada. Então, é necessário fazer toda essa orientação, se o paciente tiver dificuldade, né? Então, para que ele realmente consiga coletar e que a baciloscopia seja feita da maneira adequada, tá? E aí, na aula, a gente vai continuar falando mais um pouco aí, principalmente sobre o tratamento e qual que é a atuação da enfermagem, né? Nesse controle aí da tuberculose.